Bom dia, professor. Bom dia, professor, também. Isso. Por que o professor sempre começa com essa tela? Amém. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, como vocês estão? E aí, Bom pessoal? dia. Bom dia, muito bem. Bom dia, professor. Bom dia, estamos aí mais Bom dia, uma aula, professor. bom dia. Tá um friozinho aí, tá um friozinho ou não tá aí, hein? Vixe, nossa, hein? A cama tava uma delícia hoje, hein? Minha nossa, hein? Foi difícil de levantar hoje, hein? Olha, o professor levantou, tocou o despertador uma vez, aí depois tocou mais uma vez, eu falei, vixe, eu tenho que levantar, né? Ai, mas enfim, estamos aí, firme e forte. Quando a gente ia para a escola, a gente ainda acordava até mais cedo, né? Não acordava mais cedo? Acordava até mais cedo, né? Então, pelo menos agora, ó, pelo menos eu tô acordando, antes eu acordava 5h10, e agora eu consigo acordar 6 horas. Eu não sei se vocês são assim também, quando eu ia para a escola, como que era? Eu acordava às 5h30. Agora eu tô É, acordando umas 6 horas também. Ah, é. professor, Oi, eu moro Felipe. na rua da escola, então. Mas também agora nas aulas online tô acordando, tipo, uns 20 minutos antes, como alguma Então. coisa legal. Um pouquinho antes. Ô, Felipe, você mora na rua da escola, bem pertinho da escola, então? Sim, eu moro na rua da escola. Ei, Do lado, professor. Eita, Sei maravilha, hein? lá, 1 minuto andando. Não Isso é sei. muito bom, muito bom. O pessoal tá entrando aí, né? Então, o professor aí vai estar junto aí com vocês, e hoje a nossa continuação, né, da nossa nuvem no Google Drive, mais uma vez dentro do Google aí, né? Então, o professor vai estar falando com vocês. Mas antes, o professor Leandro quer falar um pouquinho sobre alguns probleminhas. Por exemplo, o professor Leandro corrigiu todos os trabalhos, né? O professor Leandro fica até de madrugada corrigindo os trabalhos. Então, professor, você corrigiu o meu trabalho? Então, sempre você dá uma olhadinha, né, logo de manhã, né, no seu e-mail, lembrando-se que toda a nossa comunicação, né, ela é feita sempre por e-mail. Não manda mais chat para o professor, que o professor não fica olhando. Apesar que ontem eu até dei uma olhadinha lá, mas a nossa comunicação é toda feita por e-mail, tá bom? E uma outra coisa também, quando eu estou trabalhando com a comunicação junto com vocês, né? Quando a gente estiver lá na comunicação, lembrem-se, né, que vocês devem usar sempre o e-mail que nós criamos, né, que é um e-mail do colégio. Futuramente aí vão ter novidades, aí o professor Leandro nas próximas aulas vai estar falando para vocês das novidades aí em termos também da G Suite, por isso que o professor Leandro está tanto batendo, né, falando da G Suite, né, então porque a gente vai usar muito, e não só o professor Leandro, aguardem, né, então a G Suite vai ser fantástica aí no nosso convívio educacional, tá bom? Deixa eu conversar com vocês sobre o trabalho que o professor Leandro pediu na aula passada, né? Então, o trabalho que o professor Leandro pediu aí na aula passada, por exemplo, ó, alunos do 8º ano A, olha, precisa fazer mais os trabalhos aí, ó. 8º ano B também falta bastante, né? E o 8º ano C também. Então, ó, eu gostaria de saber, pessoal, por exemplo, quando um professor pede uma atividade, olha, foi semana passada que eu pedi essa atividade? Qual que era a atividade? A atividade era a seguinte: fazer uma pesquisa sobre todos os aplicativos do Google
ou do G Suite, né, educacional do Google, né? E falar o que desses aplicativos? Quem lembra? É para falar para que eles servem? Isso, para que ele Para serve. Eu fiz o cada um trabalho, eles professor. servem. Isso. Eu Você fiz. recebeu o meu? Você já viu no seu Gmail para você ver se o professor respondeu? Então, sempre quando vocês perguntam antes, vocês sempre abrem o Gmail para ver se o professor respondeu. Tá bom. Todos os alunos que me enviaram, eu respondo tudo. Inclusive, eu coloco até um Bitmoji, né? Falando se foi bem, se faltou, né? O professor Leandro também Entendi. dá sempre quando erra alguma coisa, porque presta atenção, ó. O trabalho não era só fazer os aplicativos. O trabalho também consistia em enviar um e-mail corretamente, né? Enviar um e-mail corretamente, né? Então, o trabalho, ele mexe com a parte dos aplicativos, mas, mais uma vez, enviar um e-mail corretamente, né? Então, ainda tem gente errando na parte de envio de e-mail. E o professor sempre frisa o que está errado quando eu respondo alguma coisa, tá? Nas nossas atividades. Então, eu vou colocar aqui, né, só um resuminho aqui. Primeiro, existem aplicativos dentro do nosso Google lá, mais de 20 aplicativos. Mais de 20, preste atenção, mais de 20 aplicativos. E teve gente que não fez nenhum dos aplicativos. O professor Leandro colocou 5 aplicativos só. Sabe o que aconteceu? Foi lá e pegou a primeira coisa lá que vinha lá dentro lá do Google, né? Então, não é assim que funcionam as coisas, né? Então, o professor Leandro, às vezes, fica um pouco chateado com o que vocês estão fazendo aí. Não é bem por aí, tá? Então, vamos dizer assim, ó. Primeiro, ó, deixa eu entrar aqui que eu vou compartilhar a tela para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ó, deixa eu compartilhar aqui. Opa. Professor, Oi? o meu deu 31 aplicativos que eu escrevi. Então, 30 Tá certo? é aplicativo que não acaba mais, né? É aplicativo que não acaba mais, né? Então, deixa eu só entrar aqui de novo. Eu selecionei os principais. O Google Drive, Jamboard, YouTube. Isso. O que o professor pediu para... O que o professor pediu? Quantos, no mínimo? Lembra quanto que o professor pediu? Vocês lembram? Ah, professor, 15. Uns de eu acho que eu 10... fiz mais que isso, professor. de uns Foi 10... 15. Isso, mais ou menos de uns 10 aplicativos, né? Mais ou menos. Eu coloquei 20. Então, olha lá, atenção. Vamos lá, deixa eu só diminuir aqui essa tela aqui, ó. Bom, primeira coisa, sempre quando nós estivermos trabalhando, deixa eu só mudar aqui, quando nós estivermos trabalhando dentro do Google, né? Sempre, pessoal, presta muita atenção, porque vocês vão cansar de ouvir o professor falando isso. E mais uma vez, logo, logo vai ter coisa nova aí, e isso é fundamental para vocês, tá bom? Sempre quando vocês estiverem numa conta Google, a primeira coisa que vocês têm que conferir se vocês estão dentro da conta Google, seja ela pelo celular, seja ela pelo computador. Mais uma vez, o professor sempre dá conselho para vocês ativarem essa conta via computador, mesmo as nossas aulas. Aí a gente vai fazer muita atividade, inclusive vai ter atividade de jogos futuramente, tá? Eu vou trabalhar com jogos na hora da aula com vocês, que chama-se gamificação, tá? Então, eu vou estar trabalhando com vocês. Se vocês não tiverem no computador, vai ser muito complicado, né? Então, o professor vai estar fazendo algumas atividades bem legais, muito loucas aí, tá? Então, muito bem, ó. O que vocês têm que fazer? Sempre, ó. Então, o professor Leandro sempre fala isso. No computador, vocês têm que verificar aqui, lembre-se que aqui tem o botãozinho de, olha, eu estou no Google, tá? Sempre quando a gente entrar aqui, entra na página do Google, www.google.com.br. Entrou lá em cima, pode ser que tenha um usuário aqui em cima perto de fechar. Não é esse usuário, não é esse usuário. É sempre o usuário de baixo, que fica do lado dos quadradinhos dos aplicativos Google, tá bom? Tá? Então, sempre quando vocês estiverem vindo aqui, aqui foi onde o professor pediu para vocês colocarem a foto. Lembra? Então, aqui eu clico aqui e vocês verifiquem se vocês estão no e-mail correto. Por um acaso, esse aqui é o e-mail do professor Leandro? É? Não. Não, então...
Então, esse e-mail não tem nada a ver. Então, o professor Leandro tem mais de 30 e-mails dentro do Google, tá? Então, ó, eu venho aqui, o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho que ir lá embaixo e sair de todas as contas. Sempre façam isso, tá bom? Sempre façam isso. Se vocês estiverem acessando pelo celular, faça dentro do navegador Google, tá bom? Sempre, tá? Depois o professor Leandro vai estar falando algumas coisas de celular, mas eu quero primeiro enfatizar o computador. Aí eu vou vir aqui e vou fazer o login aqui, ó, do professor Leandro, ó, professor Leandro Zagatti, @gmail, tá vendo, ó? Quando a gente já coloca a senha para memorizar, ela já fica na memória, você não precisa ficar colocando a senha toda vez. Atenção, pessoal. Mas, por mais que você coloque uma vez, né, tomem cuidado com essa senha, sempre anota essa senha num lugar, sempre, o professor sempre fala isso, né? Porque senão depois vocês querem acessar em qualquer outro computador e vocês não lembram da senha. Deixa lá num cantinho, inclusive o professor vai falar sobre o aplicativo, que é o aplicativo de bloco de notas, tá bom? Muito bem. Feito isso, quando nós estivermos aqui na conta, lembre-se, olha aqui a nossa atividade que o professor deu aula passada. Olha onde que tá os aplicativos Google. Você tá vendo aqui, ó, do lado da fotinho? Tem aqui, quem está no computador, se vocês quiserem visualizar isso daí, quantos quadradinhos eu tenho aqui de aplicativo aqui? Quantos quadradinhos tem aqui? Dá para ver? 9 quadradinhos, ó. Se eu clicar nesses 9 quadradinhos, olha os aplicativos Google aqui, ó. Agenda, Drive, Gmail, Meet, documentos, planilhas, apresentação, YouTube, Jamboard. Olha aqui, ó. Só para dar uma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28 14, 15, aplicativos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 aplicativos. E teve gente que me fez a atividade com 5 aplicativos. Sabe por quê? Olha o que a pessoa fez aqui, ó. Aplicativos G Suite. Ó, sabe o que acontece, pessoal? Sabe o que acontece? Muitos de vocês pegam a primeira coisa que aparece na tela, certo? Então, aplicativos G Suite. Então, você vem aqui, ó, aplicativos G Suite, olha, tem aqui, ó, conheça os aplicativos G Suite, ó. Aí você, aplicativos G Suite, cliquei aqui, ó. Pronto, cliquei aqui, ó. Aqui, no caso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, pegou isso daí do jeito que... Aí, olha o que vocês fizeram. Vocês pegaram isso aqui, pegou isso aqui, copiou, muitos alunos fizeram isso, ó. Veio isso aqui, deu Ctrl C, que é copiar, o botão direito copiar, foi no e-mail e colou. Nem leu o que cada aplicativo faz, certo? Agora tiveram alunos que fizeram a atividade direitinho. Agora teve aluno que simplesmente copiou e colou. Mais uma vez, pessoal, tomem cuidado quando um professor pedir uma pesquisa para vocês. Eu fiz até em destaque o nome do aplicativo. Olha, teve gente, sempre você tem que formatar. Teve gente que colocou a imagem dos aplicativos, inclusive para esses que colocaram a imagem, o professor deu um parabéns, colocou um bitmoji batendo palma de felicidade. Então, porque o professor fica feliz isso. Aquele aluno foi além do que eu pedi, colocou imagem, colocou tudo bonitinho. É isso que o professor quer de vocês, um capricho. Sim, pode falar. Eu coloquei outro aplicativo, mas foi porque eu tinha aberto aqui e só tinha aparecido eles. Então, mas você acabou de ver que tinha um montão aqui, né? Então, por exemplo, se vocês não colocaram... Falou de aula, eu pensei que era só de aula, não? Não, ó. Isso aqui são todos os aplicativos do Google, da G Suite, né? Então, preste atenção, ó. Então, por exemplo, se não estava na relação na internet, por exemplo, tem esse aplicativo, desliga um pouquinho o microfone aí que está atrapalhando. Ó, por exemplo, esse aplicativo aqui, Jamboard. Alguém sabe para que serve o aplicativo Jamboard? É como se fosse uma lousa, não é? Isso, é como se fosse uma lousa digital. Um aplicativo de lousa digital. É uma lousa, como se fosse uma lousa branca. Vocês já tiveram aula com a professora Sandra? Sim, né? Vocês têm? Sim, a gente tem aula com ela. Eu não sei se ela dá aula, acho que não para todos os 8º anos. Mas alguns professores estão usando lousa branca por detrás. Só que é uma lousa branca que pega a câmera.
Pelo Jamboard, você tem uma lousa branca no computador, né? Então, olha o que o Google te oferece, né? Então, tudo... Lembrando, se isso aqui é pago ou gratuito, pessoal? É pago ou gratuito isso aqui do Google? Vocês pagaram alguma coisa para fazer a conta Google? Não, é gratuito. Tudo gratuito, tudo gratuito. Então, o que o professor está mostrando para vocês aqui é que é tudo gratuito, tá? Então, olha lá. Então, para entrar no Gmail, eu tenho duas formas de entrar no Gmail. Ou eu entro no Gmail por aqui, que é a coisa mais usada, ou eu clico aqui Gmail, ó, tá vendo? Ó, pronto, Gmail, ó. Então, preste atenção, que o professor vai de novo passar isso daqui. Então, para eu fazer um Gmail, clico lá em cima, né? Aqui em cima, escrever. Depois que eu cliquei aqui em escrever, vai aparecer essa tela e lá eu coloco lá o e-mail do professor Leandro. Ó, se você já enviou uma vez o e-mail para o professor, já vai aparecer, ó. Pronto, ó, professor Leandro Zagatti. Muito bem. Agora, meio pontinho na disciplina, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui um participante aqui que pode falar para mim. Meio pontinho na disciplina, vamos ver aqui. Por favor, Sofia Bueno. Sofia Bueno, você está aí, Sofia? Sofia Bueno? Ô, professor. Ótimo. Sofia Bueno, o que eu devo colocar no assunto do e-mail, Sofia Bueno? O nome da atividade? Isso. Oi? O nome, número e série e atividade. Isso. Sofia Bueno. Ô, Sofia, qual turma você é, Sofia? 8º A, né? 8º A. Já ganhou meio ponto na média, hein, Sofia Bueno? Muito bem. Então, o que você tem que colocar aqui? Primeiro, o título do e-mail. No caso da atividade, qual que seria o título dessa atividade, pessoal? Plataforma Google. Tava bom só. Sempre assim, não coloca muito. Education. Plataforma Google. Tá bom. Education. De educação, tá? Muito bem. Aí depois você colocaria aqui o nome. O nome aqui, vamos lá. Vamos lá. Maria. Vou botar aqui um exemplo aqui, ó. Maria, vai. Maria Josefina. Pronto. O nome da minha aluna aqui, ó. Maria Josefina, que era o nome da minha cunhada, muito amada minha. E aí, que série é essa daí? Por exemplo, 8º ano. Teve pessoas, olha, eu não sei porque, por mais que o professor Leandro esteja dando aula por 8º A, B, C, você não vai colocar 8º A, B, C aqui. É correto fazer isso aqui? Não. Não. O que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar qual que é o teu 8º ano, por exemplo. Essa a série que você corresponde. Então, por exemplo, aqui, essa Maria Josefina, por exemplo, aqui está no 8º ano A. Muito bem. Acabei. Coloco mais alguma coisa no assunto? O número. O número. Não. Tá bom. Só isso tá bom. Tá bom demais. O que eu vou colocar aí, ó? Acabou aqui, ó. Dá para reparar que tem uma linha que separa aqui? Tá vendo aqui? Dá para ver uma linhazinha? Dá, não dá? Dá para ver uma linha embaixo do 8º ano? Dá? Sim. Então, ok. Agora eu vou pro conteúdo do meu e-mail. Então, lá embaixo, como que eu começo o conteúdo do meu e-mail? Como? A saudação inicial. Olá. Saudação, você falou Olá, muito louca. Tem que ser muito louca, né, isso. Olá, professor Leandro. Olá, professor Leandro. Também não quero que você coloque bom dia, boa tarde, boa noite. Não faça isso, tá? Eu falei que não use bom dia, boa tarde, boa noite. Aí o pessoal fala lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não usa isso, tá? Não pode usar esses termos de localização temporal, tá bom? Muito bem. E aí você vai descrever, olha lá. Aí você vai explicar. Enviando a atividade solicitada sobre os aplicativos Google. Eu já tenho anotado. Tudo bem, presta atenção. Tá no meu drive isso. Ok. Pessoal, desliga um pouquinho aí o som.
Muito bem. Então, ó, o professor Leandro aqui, ó. Imagine que eu vim lá e copiei isso aqui. Opa! Copiei isso aqui, ó. Então, o que eu poderia fazer? Poderia copiar? Sim, eu poderia vir aqui no meu Google e copiar. Por exemplo, eu quero que vocês olhem aqui uma atividade que um dos alunos fez para mim. Olha isso daqui, ó. Vocês conseguem entender o que está escrito aqui? Não. Consegue? Olha a situação que o aluno me mandou essa atividade. Primeiro, o assunto lição de informática. Não tem nada a ver com o que o professor pede no assunto. Segundo, Ele olha, não colocou ponto, nem vírgula, nem nada. ele simplesmente copiou do jeito que estava lá no site e acabou. Pessoal, Meu Deus do céu. quando vocês copiam lá alguma coisa do Google, simplesmente formatem as coisas. Ó, eu vou pegar essa mesma coisa aqui que o aluno fez, ó. Olha atenção, ó. Vou pegar e agora eu vou mostrar aqui, ó. Vou pegar a mesma coisa. Imagine que eu vim aqui e copiei, ó. Colei, ó. Pronto. Repara que tá tudo detonado também, tá vendo, ó? Certo? O que você vai fazer aqui, ó? Google Sala de Aula, certo? É o primeiro aplicativo. Então, olha aqui que você faz. Desenvolvido, papapá. Olha lá, ó. Pronto, ó. Aqui, ó. Olha lá, eu peguei da internet, mas o que você tem que fazer? Você vai ler, ó. Google Sala de Aula, para otimizar os processos de uma sala de aula, tornar o aprendizado mais eficiente. Tá vendo? Ó, ainda tem o erro até de tornar o aprendizado mais eficiente. O que está faltando aqui? Ponto. O que você pode fazer também? Ó? Você pode vir aqui, ó, selecionar aqui esse textinho. Olha aqui embaixo o que você tem. Você está vendo aqui embaixo? Você pode... Para colocar em negrito. Coisa azul, meu, e grifado em trocar azul a cor da letra. Eu coloquei roxo, sei lá que cor que foi. Então, ó, você pode colocar em negrito, você tá vendo? Ó? Você pode formatar o teu texto. Então, dentro do e-mail, você pode formatar. Olha que bonitinho ficou o negócio lá. Vocês estão vendo? Ó, vou fazer o segundo item. Olha, vocês estão vendo? Por mais que você copiou e colou, não tem problema que você copia. Não tem, ó. Por exemplo, Gmail, ó. Olha lá, 2 pontos. Olha aqui, ó. O Gmail, todos poderão, então, sempre apaga aqui, você tem que ler, ó, tá vendo, ó? Você vai ler, ó. Todos poderão contar com o máximo, ó, tem um erro. Repara que quando tem um erro, aparece o tracinho vermelho embaixo do e-mail, significa que tem alguma coisa errada. Então, é só você clicar com o botão direito que ele já aparece aqui a correção, ó. O máximo de tecnologia em e-mail, tá vendo, ó? Ó, e-mail aqui tem um tracinho do lado do e-mail, sem necessidade de download, download. Ponto, ó. Tá vendo? Ó, tudo errado aqui no Google, ó. Tá vendo? Ó? Lá, porque às vezes você pega coisa e o português está errado, ó. É integrado aos serviços do Google como Drive, Agenda e mais. Você tá vendo, ó? O que eu poderia ter feito aqui, ó? Poderia vir aqui de novo, colocar negrito e trocar a cor. Olha. Ele deu Alt Tab. Então, isso, ó. Vocês estão vendo, pessoal? Vocês estão vendo como se faz um trabalho bonito? Olha lá, ó. Deu para entender? É isso que o professor Leandro quer que vocês façam quando pede trabalho. Agora nós... Professor. Oi, sim, pode falar. A impressão minha parece que ele pegou, sei lá, em espanhol. Google porque ali, seus arquivos e mantê-los disponíveis. Então... não, ele pegou em português, só que às vezes pegou de um site que foi traduzido. Porque vocês sabem que alguns sites do Google ele traduz, né? Então pode ser que ele pegou de um lugar que estava sendo traduzido e estava em espanhol e algumas coisas não foram traduzidas, né? Mas o que acontece? Quando você faz uma pesquisa, o que você tem que fazer com o conteúdo da pesquisa? Você tem que ler. E aí, quando você lê, você corrige o português, ajeita o português, né? Ajeita se está certo, se está dando sentido. Então, pessoal, é muito importante isso, tá? É muito importante. Então, dica do professor. E olha, eu descontei nota de todos os trabalhos que fizeram assim de qualquer jeito, tá? Assim, descontei nota. Sempre façam formatação. Aqui a gente está trabalhando no e-mail. Vocês viram que a parte de baixo aqui do e-mail tem todo o procedimento de formatação, certo? Que vocês podem formatar aqui. Não estou pedindo outras coisas com, né? Olha, eu poderia até estar colocando numeração aqui, mas não estou pedindo isso. Simplesmente eu pedi para vocês, né, fazerem uma coisa bonita. E aí, como que vocês têm que terminar, né? Como que vocês terminam? Lembre-se,
atenciosamente, né? Ou então até a próxima aula. Não esqueçam, pessoal, sempre da saudação final. O professor Leandro já deixou essa saudação final. Atenciosamente, professor Leandro Zagatti. Então, aqui, ó, quem seria aqui, ó? Então, por exemplo, poderia ser o final dessa minha coisa assim, ó. Até, por exemplo, ó, até a próxima aula, certo? E aí, como que chama a menina aqui? Maria Josefina, olha lá. Maria Josefina. Entendeu? Fez o texto. Lógico que falta formatar o resto, né? Mas, oi, fala. Sobe um pouco. Vai pra cima. Sobe uma coisa, rapidinho. Subo, vai. Vai, sobe lá no comecinho. Vai mais, vai. Mais? Não, mais pra baixo. Mais pra cá? Mais pra baixo. Mais pra baixo. Deixa eu diminuir a tela. Aonde que você quer que eu... Aonde? Ali, calma aí, deixa eu ver uma coisa ali no... Eu só queria ver uma coisa ali no meio. Ah, mas você tem que mandar uma mensagem inusitada, professor? Sei lá. De novo? Uma o quê? Não entendi. Igual você falou, uma mensagem muito louca de novo, professor. Ah, você está falando aqui uma mensagem? Não, aqui não. Sim. Não, aqui Não você precisa pode... nessa... Não, aqui você fala uma saudação, né? Uma saudação inicial só aqui, né? Olá, professor, tudo bem? Como que está seu dia? Olá, professor Leandro. Então, sempre você dá uma saudação para a pessoa que você está identificando o e-mail, está enviando o e-mail, tá? E se fosse para uma empresa, imagine que você está enviando isso daqui lá tá enviando uma coisa para pegar uma vaga lá no McDonald's, por exemplo. Você quer trabalhar no McDonald's. Não, é isso. Né? Então você coloca lá ao responsável do departamento de contratação do McDonald's, que você não sabe nem o nome da pessoa, né? Às vezes, né? Tudo bem? Deu para entender, pessoal, como a gente envia e-mail, tá? Então o professor Leandro repassou aqui. Então muitos de vocês perderam aí a notinha por essa coisa aí, tá bom? Então lembrando-se que aqui, sempre do lado direito, ó, mesmo que eu esteja no Gmail, eu consigo visualizar todos os aplicativos do Google. Eu posso estar trabalhando dentro dos aplicativos do Google. Outra coisa, pessoal. Eu queria mostrar aqui uma coisa aqui muito importante. Como que eu insiro um anexo? Por exemplo, se eu quiser enviar uma foto ou um arquivo de texto. Vocês estão vendo esse clipezinho aqui? Ó, você tem que ir no clipe. Ó o clipezinho aqui no e-mail. Tá vendo o clipezinho aqui embaixo? Senhor, você criou uma figurinha sua? Não, isso aqui é o Bitmoji. Você não assistiu a aula do Bitmoji? Assisti, mas, professor, seria muito legal se a gente fizesse uma comunidade de Bitmoji. É que não tem a comunidade. O que a gente pode fazer depois é nas salas. Depois o professor vai colocar na sala e eu vou pedir para vocês colocarem cada um o seu Bitmoji, tá? Mais para frente, que a gente vai estar trabalhando dentro do Google Drive, tá bom? Então, ó, sempre que quando eu vou... Oi? Desinstala. Desinstala aí, professor. Vou instalar de volta, então. Não, deixa instalado. Por que você desinstalou? Deixa instalado. Ele é pequenininho, ele não ocupa espaço no celular, não, nem no computador, tá? Ó, então é aqui que você anexa o arquivo, tá? Então, quando você clica aqui, você vai anexar o arquivo que pode ser do seu computador, esse arquivo, tá bom? Tudo bem? Então, você pode estar anexando um arquivo, uma foto, um documento do Word e assim por diante, certo? Ok? Entendido? Vamos voltar aqui à nossa apresentação, que o professor Leandro quer falar uma coisinha aqui para vocês, ó. Então, olha lá, vamos lá. Então, trabalhando um pouquinho lá dentro do Google Education ainda, o professor Leandro falou na aula passada sobre a nuvem de armazenamento, certo? Sobre as nuvens. Muito bem, vamos ver aqui mais uma pessoa, que o professor vai dar mais meio pontinho aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Leonardo Barrada. Tá aí, Leonardo Barrada? Vixe, ele tá falando no chat. Tá no chat. Deixa eu ver aqui no chat. Vamos lá. Bate-papo. Ok. O que você falou? De 300 lições de todas as matérias, estou aqui. Muito bem, Eduardo. Leonardo, muito bem. Me fale, Leonardo, por favor, ó, pessoal, tenta sempre ter um microfoninho aí, um foninho de ouvido ligado aí, tá? Por favor, 10 minutos para nossa aula. Fala aí uma das armazenamentos de nuvem que o professor falou na aula passada. Fala para mim, Leonardo. Vamos ver. Vamos ver se você consegue ganhar meio pontinho aí na matéria. Um dos armazenamentos. Fala. Leonardo.
um dos armazenamentos, um dos espaços de armazenamentos que o professor, além do Google Drive, né? Nada, Leonardo? Não sei. Eita, Leonardo. Vamos ver. Rafaela, vamos ver aqui a Rafaela, você tá aí, Rafaela? Vamos ver se você lembra um dos armazenamentos, Rafaela. Não lembro não, prof. Oh, meu Posso Deus. falar, professor? Quem que tá falando Não. aqui? Gustavo. Gustavo, fala para mim um outro. Fala, Gustavo. Dropbox. Isso. Gustavo, você é de que série, Gustavo? Oitavo ano C. C. Meio pontinho, Gustavo. Muito bem. Ah, Parabéns, ó. Então, olha lá, ó. Então, ó, dentro aqui do armazenamento, ó, nós aprendemos na aula passada sobre o iCloud da Apple, o OneDrive e o Dropbox, né? E o fantástico mundo do Google Drive, que é onde nós estamos Esse que eu ia trabalhando falar. aqui. Não, o Google Drive eu falei que não valia. Ô, lasqueira! Era outro, tá? Então, ó, preste atenção, ó. Muito bem. No Google Drive, quais aplicativos que estão dentro do Google Drive? Então, os aplicativos do Google, né, dentro do Google Drive, o que é o Google Drive? Então, é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos. O que significa essa palavra sincronização? Alguém sabe me dizer? Sim? Alguém sabe me dizer a palavra sincronização? Ele meio que vincula. Ele vincula com outros lugares. Isso, que vincula com outros lugares. Quem são esses lugares? Outros aplicativos. Por exemplo, vincular com o seu Google Fotos, né? Então, vincularia aí dentro do Google Fotos, tá? Outra coisa que faz o Google Drive, foi disponibilizado a partir de 24 de abril, então ele é muito antigo, baseado no conceito de nuvem, né? Então, ele tá no seu computador, pode até estar. Mas, pessoal, qual é a vantagem da nuvem? Você pode acessar de qualquer lugar do mundo as suas coisas. Então, você não precisa ficar carregando. Lembra na aula passada que o professor falou as mídias, né? Pendrive, CD. Não, isso aqui você só precisa ter o quê? O que você precisa ter? Conexão de Wi-Fi. Não, Internet. Internet, né? Ó, o gratuito é 15 gigas. O gratuito é 15 gigas de armazenamento, tá? Muito bem. Possibilita o compartilhamento de arquivos com outras pessoas, que inclusive depois a gente vai compartilhar para os alunos da sala de vocês algumas coisas. O professor vai fazer um trabalho com vocês. Desliga um pouquinho. Professor. Oi, fala. E você viu que o Google, ele fez ele tá fazendo agora um negócio de videogame que é de streaming, tipo, você não tem o jogo na sua casa, você joga que tem um jogo no servidor e aí você joga por ele. Isso, o Google está oferecendo aí algumas alternativas por causa da pandemia. Uma delas é justamente o streaming, né? E o G Suite também. O G Suite, vários aplicativos do G Suite que eram pagos, hoje está tudo gratuito. Por isso que o professor pediu para vocês fazerem as contas, que teve gente que ainda não fez a conta do Google com o professor. Bom, lembra que o professor falou? Existem planos aqui no Google Drive, né? O gratuito que vocês fizeram foi esse aqui, ó, de 15 gigas. Então, todos vocês, quando vocês fazem lá a conta do Google, vocês têm 15 gigas, olha, é bastante coisa 15 gigas, hein? 15 gigas gratuito dentro do Google. Se você quiser mais espaço, então você tem outros planos, né? Por exemplo, o plano que o professor usa, eu pago, né? Eu pago por ano R$70, né? Ou R$6,99 por mês para ter 100 gigas, né? Porque o professor Leandro tem muito conteúdo na nuvem, né? E aí, para grandes empresas, você vai aumentando. Aqui tem de 200, tem de 2 teras, e aí vai aumentando os valores aqui que você paga. Então, você está vendo? O Google ganha dinheiro também com os espaços na nuvem. Mas para vocês, alunos, 15 gigas está muito bom. Será que está muito bom? Não sei. O que entra no Google Drive? Alguém sabe no plano Google? O que entra no Google? Vocês sabem o que entra? Vídeos. Trabalho, foto. Ó, muito bem. Foto. Então, ó, dentro do Google Drive, então dentro do seu Google Drive, que é um espaço compartilhado, que você tem 15 gigas gratuito, vai entrar tudo que tiver no teu Google Drive, porque é o espaço da nuvem, tá?
O Google Drive é o espaço da nuvem. Vai entrar tudo que tiver no seu Gmail, entra nesse espaço. E olha o que entra também aqui. Conhecem esse aplicativo? Google Fotos, sim. Google Fotos é para armazenar fotos que, tipo, você deleta da galeria, mas vai ficar lá dentro. Isso. Então, tudo que você tira de fotografia no seu celular... Ai, professor, mas eu tenho um iPhone. Eu posso estar entrando no Google Fotos também com as minhas fotos? A mesma coisa, dá direitinho, tá? Inclusive, o professor, eu vou dar uma aula só sobre Google Fotos depois para vocês, tá? Todas as configurações, como que você deve recuperar, o que deleta, o que não deleta, quando vocês fazem, o professor vai estar explicando para vocês, tá? Então, ó, preste atenção. Todos esses aplicativos estão na nuvem, eles vão ocupar o espaço de vocês dentro do Google Drive. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado, se você colocar lá as suas fotos com o tamanho original, vai acabar logo o seu espaço gratuito, né? Por isso que tem lá uma opção lá dentro do Google Fotos, que você coloca fotos ilimitadas, depois o professor vai estar falando isso. Só que daí as fotos ficam reduzidas, né? Com qualidades reduzidas dentro do Google, tudo bem? Professor, certo? Oi. Você sabe qual que é o limite para pôr de foto no Google Fotos? Não, não tem limite, tem só espaço. Você tem um espaço. Qual é o espaço? O professor acabou de falar. Quanto que você tem de espaço? 15 gigas. 15 gigas. Passou 15 gigas de fotos e vídeos, aí acabou seu espaço, você tem que comprar mais. Lembrando-se, depois o professor Leandro vai mostrar o espaço ilimitado do Google Fotos, que é uma forma, só que daí a foto não tem muita qualidade, tá bom? Que a maioria de vocês deve estar no celular assim. Eu vou dar uma aula sobre Google Fotos, mas primeiro nuvem. Então, ó, como que eu entro no Google Drive? Olha lá, de novo, vou do lado aqui da minha fotinho, clico aqui nos aplicativos do Google Drive. Olha lá o Google Drive. Então, tá aí, ó. Esse é o Google Drive. Repara que esse Google Drive aqui do professor tem várias coisas. O que eu vou querer que vocês façam aí no Google Drive, antes que acabe nossa aula, 2 minutinhos para acabar? Eu vou querer que vocês criem uma pasta dentro do Google Drive de vocês. Professor, que pasta? Então, ó, o Google Drive é muito parecido com o explorador de arquivo. Lembra do explorador de arquivo aqui, ó? Lembra disso que o professor trabalhou com vocês? O Google Drive, na verdade, é um explorador de arquivos na nuvem, tá? É um explorador de arquivos na nuvem igual ao do Windows, tá bom? Ó, olha, isso aqui é o do Windows. Olha o Google Drive, ó, muito parecido, as pastas, tá vendo? Ó? Então, o que vocês vão estar fazendo? Eu quero que vocês venham aqui, ó, vocês vão clicar aqui em Novo. Vocês vão clicar aqui, Criar, ó, você tá vendo, ó? Criar uma pasta. E lá vocês vão colocar aqui, ó. Vocês vão colocar aqui a turma de vocês, oitavo, sempre ozinho minúsculo, ano. E aí vocês vão colocar A, B, C, né? Traço e a palavra informática. Vocês vão criar essa pasta para o professor Leandro, tá bom? Ó, oitavo ano, e aí vocês colocam a série de vocês em informática e dá criar. Então, só façam essa atividade. Não precisa enviar, por enquanto, para o professor, tá bom? Quando vocês derem criar, repara que a pastinha do Google Drive vai ficar aqui. Olha lá a pastinha que eu criei, ó. Ficou aqui, ó. Tá vendo? A próxima aula eu vou estar falando com vocês sobre isso. Tudo bem? Entendidos? Mexam no Google Drive, dá uma olhada no Google Drive, porque a próxima aula eu vou estar dando, a gente vai fazer um trabalhinho sobre isso. Certo? Então, pessoal, tenham uma ótima semana. Tudo de bom com vocês. E qualquer dúvida, manda e-mail para o professor. Tá bom? Certo? Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau. Tudo de bom. Tchau, professor. Tchau. Qualquer coisa, manda para mim. Vai cair. Eu mandei, professor. Tá bom, ok. Eu respondo. Tchau, pessoal. Samuel, deixa eu ver o seu livro. Tchau, pessoal.